Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz com Deus, porque Deus é bom demais. Em meio às tempestades, às tribulações da vida, as dificuldades que a gente enfrenta, o intuito de Deus é nos aprimorar, né? Nos melhorar. Então, a Bíblia sempre fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e esperam no Senhor. Então, seja boas ou seja mal, seja ruim, tudo coopera para o bem. Então, essa leitura é uma prova disso aqui que eu estou dizendo. Mas depois o negócio vai ficar mais, vai engrossar mais. Então aqui, ó, Gênesis 45, certo? José revela a sua identidade. Então, José não pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? E os irmãos não puderam responder, porque estavam conturbados com a sua presença. E José disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco os mesmos, por terdes me vendido para cá. Pois Deus me enviou diante de vós para preservar a vida. Por esses 2 anos, a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos, nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou diante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, é para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó, e sobre toda a terra da casa, o governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e diz-lhe: assim diz meu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até aqui, não te demores. Ou como diz o Davi, não se demore não. Glória a Deus, amém? Coloca a mão no seu coração, eu vou orar aí rapidão. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar profundamente, assim como tem me revelado, que o Senhor possa trazer essa grande sabedoria a toda a igreja que está presente aqui e aqueles que foram ver por internet e por outros meios depois. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar abrindo a mente, abrindo o coração, para que possam receber tudo aquilo que o Senhor está disposto a entregar nessa manhã, que o Senhor está disposto a derramar nessa manhã, e que o Senhor possa fazer uma grande mudança na mente, uma transformação através da sua palavra, e trazer a eles o conhecimento que está oculto, que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa trazer à luz aquilo que está escuro, e que eles possam compreender um pouco mais as suas palavras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, há muitas pessoas que falam sobre José chovendo molhado, quase a pregação, uma das que mais tem nas igrejas sobre José, mas pode ter alguém aqui que não está na igreja, ou não frequentou, ou nunca leu a Bíblia, ou não sabe. Então, José é uma história a qual ele sonhou alguns sonhos grandes de Deus para a vida dele, né? Sonhou sonhos maravilhosos, contou aos seus irmãos com inveja, tinha rixa contra ele, ainda ele era o queridinho do papai e tudo mais. Então, a galera toda dos irmãos dele, que não eram poucos, né? Era 11, era o Benjamim, né? Mas tinha mais 10 que o bagulho era louco, né? Então, os irmãos tinham uma treta com ele, que ele era o tio do pai, que ele era o playboyzinho, que é não sei o quê. Então, tipo assim, direto os caras arrastavam a vida dele. Então, chegou até um ponto dos caras catar a roupa que o pai dele fez, molhar no sangue de um carneiro, de um boi, lá de qualquer bicho que seja, jogou ele no buraco, aí venderam para outro país, para outra nação, e o maluco foi embora para outro planeta, vamos dizer assim. O cara foi embora para outro lugar, cara. Mesma coisa, você tá aqui, vem uma galera te enfiar dentro do carro, você acorda, você já tá lá, tipo, na África, nos Estados Unidos, você foi embora da sua terra, você não sabe o que aconteceu.
E assim ele foi vendido pelos seus irmãos e foi parar, tipo, numa situação difícil. Então ele passou por cadeia, ele passou por calúnia, ele passou por afronta, por privação, uma parte de bagulho, fora a distância de estar longe de casa, lá longe do pai, já, tipo, junto de um monte de escravo, né? Então as experiências do bicho não foi muito gostosinho, não. Foi amargo. Mas, aí você pensar, seus irmãos te jogam no buraco, seu irmão arrasta com você. Chegou a um ponto que seus irmãos te vendem como escravo. E você é privado do teu pai, da tua família, e vai virar escravo em outra quebrada que você nem sabe o que adora outros deuses. Tipo, o pessoal vai macumba, lá, sei lá o que os caras fazendo no Egito lá, aquela espiritualidade doida deles. E joga o cara, tipo, no inferno, vamos dizer assim. Né? Agora pensa o tempo que se levou para que José tivesse esse tipo de comportamento aqui. A qual ele tivesse esse entendimento de que foi Deus que enviou ele ali. Certo? Sabe lá Deus quantos anos foram, desde a hora que ele foi comercializado até a hora que os irmãos dele colaram lá. Foram anos. E ali, tipo, o cara não foi jogado num buraco e estava lá dentro da cadeia falando assim, Deus me pôs aqui, glórias. Você acha que ele estava fazendo isso? Ela fala, meus irmãos, que desgraçado, o que essas pragas fizeram, o que eu fiz para essa gente? É meu sangue, não sei o que, não sei o que. E aí passou tempo, até que se manifestasse o caráter de Deus na vida do cara, para que o cara pudesse compreender que não foi culpa dos irmãos, que não foi culpa de Faraó, que não foi culpa da mulher de Potifar, que não foi culpa de ninguém, mas que Deus tinha um projeto na vida dele. Até entender isso aí, filho, ó. Passa os anos, vem as experiências, vem um particular com Deus, que o bagulho não é suave, até se manifestar essa fé e esse entendimento que José teve. Então, muitos, eu quero ser como José. Ah, vai. Quer? Primeira coisa de jogar no buraco. Ah, pastor, já não quero mais ser como José. Só isso você já não quer mais. Imagina o resto, né? Ah, não quero ser José, eu quero ser Abraão. Tá bom, então anda no deserto sem direção, esperando Deus falar para onde é que... Ah, também não quero não. Então você vai peneirar, você não vai querer ser ninguém na Bíblia, quem dirá na casa de Deus, não é? Beleza, porque com Deus o bagulho é estreito, a porta é estreita, ele fala. Pouco é o que encontra, e os que encontram ainda é pouco que atravessa. Então, várias peneiras, certo? Mas aí, para chegar nesse comportamento de José, desde quando ele estava lá, até ele ser vendido e tal, o processo todo, até ele chegar ao entendimento de se tornar o faraó, maior do que o faraó, de se tornar o governador de toda a terra do Egito, que depois eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas a palavra governador nem existia até aquela época, não existia, certo? É uma palavra que foi inventada por cara, foi um cargo inventado para ele, porque não existia alguém no Egito maior do que faraó, se faraó é o Deus. Então não existia coisa maior, não tem governador. Então é um cargo que foi inventado para o cara assumir. Você vê, cara, né, que o negócio Deus é embaçado, certo? Beleza. Mas vamos aí para cá para ver qual que é as ideias desse processo aí e como que é o procedimento do negócio. Aqui, ó, vou para Mateus capítulo 13. Deixa eu ver qual que é aqui. Ah, tá. É o Mateus 13, 24. Certo? A idade do Kaique é 24. Ele não disse que não quer tem 25. Mateus 13, 24. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo, não? De onde então veio esse joio? E ele disse:
O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: não. Para que, ao colher joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixai crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei junto primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? Quase que eu já ia orando de novo, né? Tipo, já costume, né? E já vai orando de novo. Porque o mistério da palavra está aqui. Certo? Então, é louco isso aqui. Você lê isso aqui, não sabe nem o que é joio, o que é trigo, por que é igual, o que difere, não sabe de nada. É ou não é? Então, ó, a igreja hoje está viva. Tá, hoje está. O negócio está bom. Então, tem uma parte de coisa na Bíblia que para muitas pessoas leigas da roça é simples de se compreender. Cara, eu falei isso aqui, ele já entendi tudo, mestre, não precisa falar mais nada. Mas pra gente que é daqui da cidade grande, da terra de concreto e aço, então tem certas coisas básicas e simples que a gente não temos acesso. Como essa parada aqui, joio, trigo e outras coisas que ele diz lá, né? Sobre a semente, semeador, semeou, não sei o que e tal. Então tem muitas coisas que para nós fica um pouco meio distante, entende? O entendimento. Então, e quando você entende, aí você fala, mano, Deus, Jesus era mais louco do que nós pensamos. As palavras dele é mais profunda e mais tremenda do que a gente pensa que é. Do que você lê isso aqui, você fala, não, beleza. Mas quando você entende o que é uma coisa, o que é outra coisa, você fala, mano, olha a profundidade e a riqueza das coisas que Jesus falava pra galera. Certo? Então, o cara tá lá, ele plantou, né, 1 hectare, sei lá qual a distância lá, de trigo. E o trigo ali faz farinha, dali faz o pão e tal. Tipo, é algo bom, é algo benéfico para a saúde da pessoa, do ser humano, é um alimento, é uma coisa boa, pai e tal. E aí, o dono daquela fazenda, vamos dizer assim, daquela plantação ali, o dono daquilo ali tem umas rinchas com a galera, tem umas treta, e de noite os caras tá lá, dormem os guardas, lá os ceifeiros vigilantes lá, o vigilante da parada, pegaram no sono, se distraíram, veio o inimigo no meio da noite e jogou o joião lá no meio dos trigos, plau, né? E aí com o tempo, quando foi crescendo, tipo o pessoal passando a mão, não sei lá como que eles sabiam, mas quem manja só de olhar já sabe, né? Quem manja só olhar já sabe. Mas os caras passando a mão ali e sentiu, ele falou, pô, mano, essa parada aqui tá esquisita, isso aqui. Isso aqui não é trigo, não. E aí, foi lá, chegou num patrão, falou, e aí, patrão, tá comprando uns produto paraguai aí, negócio pirata? Tá comprando na Shopee, velho? Essa semente é da Shopee, pai. Não, ele já sabia. Falou, não, velho, é que vocês são incompetentes e vacilaram. E veio o meu inimigo aí e jogou essa parada no meio. Ô, patrão, me perdoa, mas o senhor quer que nós já dá um jeito? Não, deixa crescer junto. Deixa crescer junto, porque eles são tão parecidos que às vezes você pode arrancar o que presta e deixar lá o que não presta. Embora vocês tenham experiência, mas quando eles são jovens, isso parece muito. Então deixa crescer, porque aí vamos ter certeza do que é joio e do que é trigo. E aí, na hora da colheita, a gente faz a divisão. Aí taca no fogo e o que é bom nós bota no celeiro. Ou seja, nós põe dentro de casa e o outro manda pro inferno. Tipo isso. E aí beleza. Então, aqui acaba, depois vem uma explicação, mas aqui acaba a parábola do joio e do trigo. Né? Então, quando são jovens, o joio e o trigo é idêntico. É idêntico. E aí conforme vai passando o tempo dele dar os frutos e tudo mais, vai existindo diferenças entre um e outro. Né? Eu anotei umas paradas aqui e eu vou ler para vocês. Ah, meu filho, não quer me reconhecer nem o dono. Vamos ver aqui, ó. Se liga.
Joio e trigo são plantas com aparência muito semelhante na juventude, mas se distinguem claramente na maturidade. O trigo produz frutos comestíveis, se inclina com o peso, enquanto o joio não produz frutos, é oco e permanece ereto. A semelhança entre eles inspirou a famosa passagem bíblica que eu li agora, né? Que usa a história para falar sobre a coexistência do bem e do mal, né? Que beleza. Trigo produz frutos comestíveis. Quando maduro, o peso da espiga faz o caule se curvar, é maleável e se curva com facilidade. Joio não produz frutos, é considerado erva daninha, permanece ereto, mesmo quando adulto. É rígido e difícil de ser retirado do solo. Os frutos do espírito, beleza. Então vamos lá, certo? O que acontece? O joio e o trigo, quando eles são jovens, são idênticos. São idênticos. Quando a galera vem para a igreja, é tudo novo, né? Tudo novo. Ele pula, ele fala línguas, ele recebe, tá? É tudo igual, cara. No primeiro amor, todo mundo é igual. Vamos ali entregar um negócio pro mendigo, vamos ir agora. Vamos aqui orar? Vamos. Aí você vai lá, cadê, irmão? Tá orando. Vamos comer aqui comigo, aqui uma Coca-Cola? Não, tô no jejum, irmão. Glória a Deus. Mano, esse aqui tá monstro, hein? Né? Tá mais crente do que eu. E aí vai passando, o irmão tá lá, firmão. Com o tempo, aí vai tendo uma diferença do que serve e do que não serve. Com o tempo, faz isso aqui, irmão. Por que eu vou fazer isso? Não tem gente da igreja para fazer? Porque eu sou um levita, né? Eu não vou fazer isso. Não, porque eu sou pastor, né? Vou limpar a cadeira. Então, começa a ter uma divisão. E o louco disso aqui que você só sabe estudando, velho. Que fala assim, que o trigo, tipo, ele é aqueles matinhos douradinhos, né, pra cima. Mas, com o tempo, eles começam, tipo, ficar, por quê? Porque começa a ter fruto dentro. E o fruto traz peso. E o peso faz com que o caule se curve. Então, ele fica meio encurvado. Mas ele fica meio encurvado pelo peso dos frutos que ele carrega. Então, ele é fácil de ser maleável. Você joga ele para cá, ele vira. Ele tomba e tal. Por quê? Porque ele está carregado, ele está pesado. Ele está com frutos dentro das plantinhas dele. Tem frutos, então pesa. Agora, o trigo ele está lá retão. Ele não se curva. Porque o joio, ele não se curva, ele não tem peso. Ele não tem fruto. Então ele está sempre em pé, está sempre ereto. Ele não tem fruto. Ele não se curva para a esquerda, não se curva para a direita, não se curva para nada. Ele não se abaixa para nada. Então a primeira coisa que você nota que a pessoa é um puro de um joio é que ele não é humilde. Fala com o irmão. Falou aqui, sai para lá. Não escuta ninguém, não se curva nada. Ele sabe de tudo. Joião, cadê você? Joio, velho. Tá todo mundo se curvando, cheio de experiência, cheio de luta, e Deus moldando, e ele ali se curvando a Deus, e Deus curvando, até ele ficar assim de joelho, e orando, e você olha para lá, tá lá o trigão, o joião, tá lá. Aqui eu adoro de pé, em pé, tô aqui. E aí tá os trigos tudo se curvando, e caindo, e pesando, carregando os frutos em si, e o joio tá lá firme. Né? Mas passa a mão nele. Passa a mão por ele, sacode ele. Nossa, isso aqui tá leve, isso aqui não tem fruto, não. Sabe como que eles fazem da maneira depois? Criaram uns equipamentos. Mas, antigamente, tipo, os caras colhiam lá, né? Tirava lá as paradas todas e jogava numa peneira. Então os caras faziam assim e jogavam pra cima. Aí você fala assim, mas qual é que é as ideias disso aí? Jogar pra cima e cair. Mas o que tem a ver isso aí? O cara joga pra cima e cai. E qual é as ideias? As ideias que é o seguinte. Ele balança. Joga pra cima. Quando vai descendo, vem o vento. E como o joio não tem fruto, ele é levado pelo vento porque ele é leve. Agora o trigo tem fruto, é pesado. O vento bate e ele cai de volta no cesto.
Enquanto sobe, vem o vento. E aí leva embora o joio. E o trigo que é pesado, ele cai no mesmo lugar. Todo mundo é crente enquanto o calo não aperta. Enquanto o vento não sopra. Enquanto está tudo bom, está tudo tranquilo, não é colheita, ele é joio. Ele é trigo, ele é trigo. Eu sou trigo, eu sou trigo. Passou o vento, cadê o joio? Ó. Só cair nos trigos, o joio. Então, geralmente quando passa um vento na igreja, uma pá de joio vai. Porque o vento é uma ferramenta que eles utilizaram para separar. E se Deus usou a parábola do joio e do trigo, então é mais profundo do que está escrito aqui. Porque Deus usa ainda o vento, a água, seja lá o que for. Deus ainda usa, Ele é dono de tudo isso aqui. E Ele usa ainda para separar o que é do que não é. Aí você está lá, firme, quem olha parece que é. Chega perto, parece que é. Aí você sacode e fala, isso aqui é puro joio. Leve que só. E aí é o perigoso do joio, porque o joio se aproveita da água, dos nutrientes da terra e do espaço. Não presta para nada, não serve para nada, e se ainda alguém que não manja, pegar o joio e pôr no meio do trigo e fazer uma farinha, fazer o pão, é pão envenenado. Se você comer, pode dar cólicas, pode dar uns problemas de você, tá ligado? Porque é veneno. O bagulho não presta nem para comer, ele não presta para nada. O negócio dele é só crescer e estar ali no meio fazendo volume. Para dizer que é. Então ele se destaca mais no meio do trigo. O cara não vai jogar o joio no meio dos negócios de uva. Só aparece douradão lá. Você fala, o que você está fazendo aí, pai? Só que no meio do trigo é onde que ele se destaca. Porque ele se parece com o trigo. É onde que ele se destaca mais. Então, irmão, você não vai, tipo assim, me enganar ou enganar Deus, sei lá, por você tá no meio do trigo. Você não vai enganar. Porque com o tempo da maturidade, se você não demonstra fruto, se você não algo está te fazendo se curvar, então você não é trigo, você é joio. Passa a tempestade, passa a tribulação. A tribulação é para moldar o homem, para fazer o homem se curvar. Porque no meio do tempo, você tem que adquirir frutos. Você tem que ter frutos. E alguém que tem frutos, ele tem que andar encurvado, porque ele está carregado. Você chega nele, dá um ensinamento para ele, ele já. Agora o joião não, você dá ensinamento para ele, tá levando uma, o tempo todo. Tá batendo de frente. O trigo não, o trigo já anda assim, né? Tregão, já anda já meio que... Dá um empurrão nele, ele já tá de joelho no chão. É rápido. Agora o joio, para pôr o joio de joelho, aí fala que aqui, que é rígido o caule dele, ele, tipo, o bagulho bate, ele tá aqui, ó. Aí Deus manda o vento, o bichão tá aqui, ó. Deus manda a tribulação, tá aqui, ó, imutável. Conheço tantos irmãos assim, imutável, cara. Você pode pregar, você pode falar, você pode orar, Deus pode descer, Deus pode falar, a pessoa tá aqui, ó. Ele não muda uma grama de nada. Do comportamento dele na sua casa, na sua família, nada que você diga. Mas ele está lá no meio do trigão. Né? Ele está lá. E na mente dele, sabe o que é pior? Que ele acha que ele é trigo. O joio acha que ele é trigo.
Porque ele olha para o lado, trigo. Olha para o lado, ele olha para ele, está igual. Aí ele fala, eu sou isso aqui também. Eu faço parte disso. Mas cadê os frutos? Cadê os frutos que te faz se curvar? Imagina, isso aí é fácil de compreender. É uma árvore comum. A árvore está lá com os galhos tudo para cima, assim, com os troncos assim. Aí começa a ter maçã, tal, os negócios carregados. Com certeza ele vai fazer assim, ó, por causa do peso das frutas. Certo? Ele pode ser que ele dê uma, por causa que tá cheio. Então o negócio está. Agora que tá toda a vida tá assim, ó, seco, não tem nada, não carrega peso, não carrega ninguém, não ajuda nada, não faz, é neutro, não tem posição, não tem nada, e tá aqui, ó. Aí beleza. Aí você fala assim, tá, então entendi a espiritualidade aí, do joio e do trigo, tá, a diferença física, a diferença aí do plantio, e agora eu tô entendendo espiritualmente. Então beleza. Aí você fala assim, não, beleza, tá bom. Então, tem o joio, tem o trigo, e tem os frutos. Qual o fruto que tem que ter dentro do trigo? Qual o fruto que tem que ter no trigo? Aí já vai para outro lugar, em Gálatas 5:22, né? Que aí já fala assim. As versões variam um pouco, né, da Bíblia, mas geralmente inclui amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esses são os frutos que o trigo de Deus tem que ter. Porque esses são os frutos do Espírito. E o que significa cada um deles? Aí quando você abre o leque do significado de tudo isso aqui, aí você vai ver. Amor. Um amor altruísta e incondicional. Tipo assim, acima das condições. Ele ama acima das condições, do que parece que é certo, que é errado. Ele ama acima da condição que está acontecendo ali, certo? Alegria, uma satisfação profunda que não depende da circunstância. Já combina com amor. Não depende se ele está com dinheiro, se a conta está paga, se está tudo bem, se ele abre a geladeira, está caindo Coca-Cola no chão, ou se ele abre a geladeira, tem só água para beber. A alegria dele está fora da circunstância. Tá? Beleza. Paz. Uma tranquilidade que vem de Deus, superando a dificuldade. Está vendo que é quase toda a mesma coisa? Paciência. A capacidade de suportar dificuldades sem desistir, mantendo a esperança. Benignidade. Ser bondoso e agir em favor do bem, sem maldade oculta. Bondade, agir com retidão e propósito. Fidelidade, fé, ser leal, cumprir compromisso, mantendo a fé em Deus. Mansidão, a capacidade de ser humilde e não se deixar dominar pela ira. Domínio próprio, ao autocontrole sobre os próprios impulsos e desejos. Esse é o fruto do Espírito, cara. Nossa, pastor, ouvindo assim, eu não tenho nenhum. Então, joião, tá aqui, ó. Parece os bagulho de posto, né? O joião tá lá, só que... Esses são os frutos que tem que ter dentro do trigo. Quando o trigo tem esses frutos, fala para ele já. Sabe? Ele para, ele escuta, ele observa. Procura aprender, procura entender. Ainda mais quando está errado. Aí que o trigo se entrega. Então, esse é o fruto que tem que ter dentro de você, para você provar que você é um trigo. Se você não tem isso aí, você é um joião velho. Mas, como nós estamos aqui na casa de Deus, e todos vocês não são plantas, são pessoas, então são coisas que você pode mudar de um joio para um trigo. Na natureza isso aqui não é possível. Só é possível na teoria do idiota que o homem vem do macaco. Só se for ele e o pai dele.
Mas geralmente uma espécie não muda para outra. Deus criou e cria conforme a sua espécie. Você nunca vai numa laranjeira e colher um limão, porque Deus não fez desse jeito. Agora com modificação do homem pode até ser. Mas originária de Deus, uma coisa é uma coisa. E vai ser aquela coisa até o fim dos tempos. Uma laranja nunca vai virar uma uva e aí por diante. Um cavalo nunca vai ser um cachorro e aí por diante, certo? Então é imutável. Só que pela palavra de Deus, pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pelo amor de Deus, que nós éramos tudo condenados aos quintos dos infernos, pela contaminação de Adão e Eva, do mal que nós carregamos até o dia de hoje, mas Deus fala, nesse caso aí eu vou abrir uma exceção. No homem, eu vou abrir uma porta que é Cristo. E todo aquele que passar por ele vai ser transformado de joio para trigo. Então Deus vai entrar dentro lá, do seu DNA, da sua família, da sua árvore genealógica. Deus vai entrar lá no meio, lá no seu sangue, lá na sua mente. E o Espírito Santo pode implantar frutos e você ser transformado. Porque não adianta cantar sambinha dos anos 90. Pau que nasce torto, nunca se diz, mas na mão de Deus sim. Se você quiser, na mão de Deus, Deus faz você virar do pior joio velho seco, que não se cor para nada, a um trigo pesadão, cheio de fruto. Bate o vento, vai para cá, volta, tá lá. Joga na peneira, sobe, o vento leva o que não presta. E quem presta, cai de volta na peneira e depois é levado para o cesto, para casa, para poder alimentar outras pessoas, para poder virar alimento e nutriente para outras almas. Quanto o joio, se alguém comer, até morre. Aí você fala, mas o que tem a ver com José? Se você não entendeu, irmão. José já era diferente. Era o trigo no meio do joio. A plantação era de joio. E ele era o trigo. E Deus falou, se a plantação é de trigo e tem o joio, então deixa o joio para não atrapalhar o trigo. Mas se a plantação é de joio e tem um trigo, então arranca que se dane o joio. Tá entendendo ou não? E aí, José passa. Ó, o vento bate e o bichinho volta. O vento bate e o bichinho volta pro cesto de Deus. Pra peneira de Deus. E o vento bateu em José e bateu sem dó. Tipo aquele tsunami que aconteceu aqui no Brasil. Tipo uns daqueles. E o bichinho caía de volta, né? Deus não é. Não, ainda não está me convencendo não, José. Você é um trigo, rapaz. De onde você vê só trigo? Vai! E o bichinho caía lá. Toma calúnia, vamos ver o que você é. Puf. Toma a tentação, mulher de Potifar, a tiazona lindona. Ah, vamos ver o que você é. Puf. Visto que você é trigo, hoje você não dorme na cadeia, hoje você dorme no palácio. Essa é a profundidade do que Jesus disse aqui. Muitos falam, não, é a palavra de juízo final. Chegar no final, Deus vai separar o joio do trigo, joga no inferno, o outro joga para o céu. Mas é muito simples para explicar isso aqui. Essa é uma explicação muito superficial. Porque o barato de Deus é aqui mesmo, filho. Não é chegar no fim, deixar você ser o que você quer, fazer o que você quiser, chegar no fim e falar, oh Deus, eu estou aqui, eu sou trigo, eu jurei que eu sou trigo, eu sou igual, eu tenho a mesma cor, eu tenho o mesmo esquema. E Deus do nada, não, você não é não. Quem falou te enganou. E agora, bora pro fogo. Não é assim. Tem todo um processo. E na hora que os frutos ficam maduros, é o tempo de manifestar. Se tem um fruto do Espírito. Não é na juventude. Na juventude você não precisa manifestar nada. Mas é na maturidade, é com o passar dos anos. Sabe? Tem gente que entrou na igreja ali,
pecando, escorregando, arrastando, e vai para a igreja. Peca, arrasta, vai para a igreja. Vê o pastor, vê a bispa, ora por mim, ora, eu vou falar para nós esses dias. Ora, nunca pare. Eu pensei, você nunca pare. Você está fazendo o quê? Eu pensando assim, né? Olhando para a cara da cidadã, assim, olhando assim. Falando, então eu oro enquanto você faz o que você quer na sua vida. Eu tenho que me privar de uma parte de coisa e me converter para orar por você, para você pecar? Eu acho que eu não entendi essa parte, né? Igual na internet, não entendi foi nada. E aí esse negócio de orar por mim, para mim, tipo, conforme a maturidade vai perdendo o sentido dessa palavra. Ora por mim, como você ora por mim? Se todos podem fazer isso. Não é? Sim. Todos têm boca, todos têm pensamentos, todos têm Bíblia. Como assim ora por mim? Não, estou meio fraco, pastor, ora por mim. Tá bom, mas isso daí se todo mundo já vão para safado. Vai lá no pecado lá. Não, mas tem meus pais tá orando por mim. Uma hora Deus me pega. Tomara que não seja na hora de separar o joio do trigo e mandar para o inferno. Porque aqui na Bíblia diz que ele vai separar só no final. Então você acha que você está aqui vivão, arrastando. Então, mas beleza você chegar na igreja e ser assim, porque você não conhece. Você não experimentou as grandezas de Deus, a profundidade de Deus. Aí fala, não, eu estou fraco. Tá bom. Então vamos nessas ideias de estou fraco. Né? Quem está na escolinha já sabe onde que vai dar isso daí. Beleza, então nessas ideias de estou fraco. Tá, você está fraco. E aí o que é que você faz? Se você, pela medicina, vai lá e fala que você está fraco. Você está fraco, você precisa de ferro, vitamina B, vitamina não sei o que, vitamina não sei o que lá, vitamina C, não sei o que lá. Aí dá uma parte de vitamina para você tomar lá, pílula, não comer fruta, bagulho e tal. Então, você está fraco? Então, toma remédio, toma vitamina. É simples ou é difícil? Sim. Tá. Ah, pastor, estou fraco espiritualmente. Ah, eu estou me afastando de Deus. Mas eu quero Deus. Eu quero Deus. Tô fraco. Pecado é vitamina, né? Porque tá na igreja, tá fraco. Ah, vai pro mundo pegar força para voltar? É isso aí. Ou eu não entendi a sua matemática. Tá na igreja, tá fraco. Aí vai pro mundo, aí fica forte. Vou pro pecado, vou pra cachaça, vou pro baile. Beleza, no outro dia você tá. Conta com você pra pregação, porque você já vai vir isso, você vai vir monstro. Porque carregou a bateria, né? Os que tá fraco é pra morar aqui. Isso daí é lógica, é questão de ter inteligência. Eu estou fraco na igreja, o que tem que ir para a igreja? Eu estou fraco espiritualmente, o que tem que fazer? Tem que se fortalecer espiritualmente. Ué? Ah, pastor, agora eu estou entendendo. Puxa vida, hein? Glórias a Deus, né? Mano, se você está fraco, você tem que se fortalecer, velho. Mas se você vai se fortalecer como? Se você não toma vitamina, você não segue a prescrição médica, você não sabe, você não faz nada. Aí, dá a entender que é outra coisa. Dá a entender que você está num ambiente que não está tendo o que você quer. Então não vem com ideia de estar fraco não, tá?
Vem com ideia que está fraco não. Porque aqui não está tendo o que você está querendo. Então já não tem nada a ver com estar fraco ou estar forte. Daí o negócio tem a ver com caráter e tem a ver com propósito. Ah, mas Deus sabe o meu coração. Por isso que ele está dando essas pancadas. Deus sabe o meu coração. Pega um louvor que o Dinho ficava zoando, né? Deus sabe o seu coração. Ele acha que sabe, ele que fez tudo. E por isso que ele pôs igreja, gente para pregar, Espírito Santo, anjo para lutar, porque sabe que o seu coração é um lixo. Verdade. Fala, mano, eu tenho que fazer vários mover. Jesus, você vai morrer lá, certo? Certo. Mas é só um princípio, meu amigo, porque se nós não der continuidade da parada, vai tudo pro inferno. Por quê? Porque eu sei o coração deles. E é pior que nem eles sabem o coração deles. É bem pior do que eles pensam. Então, como é que vocês devem Deus sabe meu coração? Está no pecado, sabe meu coração. O que tem a ver isso? Tem sentido? Tem conexão uma coisa com a outra? Ah, então você está na igreja, Deus não sabe mais seu coração, você sabe como você está fazendo uns lixos lá fora. Mas eu nunca vi ninguém falar que está fraco para ir para o baile. Ah, estou caindo fazendo sexo com meu namorado. Ah, mas agora eu estou fraco nisso. Fumava uma maconha, nós estou enfraquecendo. Existe isso aí? Existe isso aí. O único lugar onde é colocado essa porcaria de palavra é em relação às coisas de Deus. Ele só está fraco com Deus, só está fraco com a palavra de Deus, só está fraco para orar. O resto do fitar ele inventa e poupa. Joião vem. O vento soprou, ele vai. Né? Aí está na igreja aqui, o vento. Aí o joião cai lá na assembleia. Pandeirinho, dá que eu vou fazer parte do povo. Aí o vai o joião. Onde cai estraga. É venenoso. É Deus. A igreja nenhuma dá para mim. Sorte dessa igreja. Agora, mano, você pode ficar aí. Pode ser igual José. Pode ter joio na tua frente, pode ter joio atrás, pode ter joio do lado, pode ter joio do outro. Você tem que ter sua identidade. Eu sou trigo. Os irmãos venderam, os irmãos jogou, os irmãos caluniou, os irmãos falou que o pai morreu, jogou o pano lá cheio de sangue, irmãos, nosso irmão já era, não sei o que, mentiu. É nesse ambiente que José era criado. Você acha que ele vivia 24 horas com o pai dele ou com os irmãos? Mas com os irmãos que fica. Os pais vai resolver o bagulho de adulto e os irmãos ficam lá rostando, puxando a orelha, dando bicuda. Ah, vai eu puxar saco, vai otário, não sei o que, era criado assim. Então era para ele ser como do mesmo jeito. Canaíra, uma mão, vou catar vocês tudo, igual os meninos falam com o Dodô. Uma hora nós cresce. Passava o Dodô, toma na cabeça. Quando nós crescemos, vai ver, agora faz isso pro Kaique. Foi fazer, o Kaique quase batizou ele lá no Rio. Cresceu. Cresceu. Não dá mais para fazer isso. Então você tem que estar ali, ó, crescendo. Tá? Tá no meio do joio. O problema do joio. O joio está no lugar errado. Não é você. Então se você é o joio, você está no lugar certo. Porque aqui você vai virar trigo, filho. Porque se você não virar trigo, porque eu te falo, aqui é um lugar onde o vento sopra de verdade. Eu segurar a cadeira. Não, eu vou ficar com vocês até amor. Muitos já falaram. Mano, não é bom. Eu nunca. Aí são racionais. E nunca mais voltou. Pois é. Você é o quê? Você é o joio ou você é o trigo? A primeira coisa boa é você falar, pastor, na moral, eu sou o joião, eu sou joião aqui.
É a melhor coisa. Porque quando você achar que você é trigo, o trabalho é tudo em vão. Porque tudo que eu falar em direção ao joio, o trigo não vai pegar. Tudo que eu der de nutriente para o joio, o trigo não vai receber. E se o trigo é joio, então lascou. Então vai na humildade. Mano, eu não sei se eu sou joio ou sou trigo, quem sabe é Deus, eu também sei, mas eu sou meio safadinho, eu não quero reconhecer o que eu sou, então vamos meter os panos quentes. Mas na moral, na verdade, se eu sou joio, eu vou receber. E se eu sou um trigo, eu vou receber também. Porque é melhor ter sobrando do que faltando. E no caso de eu ser um joiano daquele que estraga a plantação, é melhor eu receber de tudo e reter o que é bom. Porque se eu for pior, aí dá a chance de eu me transformar numa coisa que preste. Enquanto a gente respirar aqui, tem tempo de Deus fazer milagre, irmão. Deus fez água e transformou em vinho. Nossa, Deus fez assim, vai estudar cientificamente o processo que tem que ter para uma água virar vinho. Vai estudar. É moléculas, não sei o que, fissão nuclear, não sei o que. Mano, é umas coisas que você fala, mano, para fazer uma bebidinha. Que ninguém ia tomar, ficava chapadão e ia arrastar ainda. Agora quem dirá a sua vida, que é mais importante do que uma festa, do que um vinho. Deus pode mudar a sua vida. Mas reconhece, porque o alimento que é dado para o trigo se fortalecer e adquirir frutos, é dado para o joio. Mas a questão é que o joio não recebe. O joio está aqui. Fala aí. Fala para o trigo. Entra lá e faz igual assim faz. O bagulho vai entrando, vai mudando, vai transformando. Daqui a pouco você olha para o irmão, o irmão está meio que tortão. Fala, esse aí está pesado, hein? O irmão tá pesadão, os frutos tá caindo no chão aí. Glória a Deus. Aí tem um joio que pula, né? Cai assim, os frutos tá no chão e fala assim. Tipo, pra dizer que é o dele que caiu. Vou andar com os trigos. Eles caíram os frutos ali, velho. Estamos tudo no molho, né? Ninguém sabe o que é aqui. É os crentes que andam no meio das galerinhas, sabe? Lembra nas antigas? Você vê os grupos, né? Vamos de visita, não sei o que. Aí você olha hoje, né? Um monte da macumba, da cachaça, morto, na noia. Fala, mano, isso aí pregava, isso aí era pastor. Vai lá na Sé, você vai ver. Vai lá na Sé, lá. Prega pros meninos lá pra você ver. O cara vai pregar pra você. Isso aí eu sei. Aqui, ó. Aí puxa o papel bem rasgado. Pastor da Assembleia. Glórias a Deus. Isso aí é ser de capa a capa. Se nota, Senhor. Pelo seu bafo, estou notando que está o hálito de Cristo. É? E é isso, gente. Minha pregação não tira um barato, tá numa linguagem nossa aqui. Mas você está entendendo muito bem o que é, tá? Não venha se fazer de trigo aqui, não. Então recebe, mano. Eu acho que, para não terminar isso aqui, mano, na moral, dentro de tudo que eu li, dentro de tudo que eu estudei, acho que a coisa mais importante que define o que é o joio, o que é o trigo, é a humildade. Porque o joio, o trigo se curva. O joio não. O joio é rígido. Tá, mano, quando eu vou dar um conselho para alguém, eles já sabem, sei o que, eles falam, mano, olha o joio aí. Só não tiro porque o trabalho não é meu, eu não sou o dono da colheita. Mas enquanto eu puder, eu estou aqui alimentando a terra com ela plantado. Colocando nutrientes, água, colocando. Como que é o nome lá? Ainda bem que sabe que se eu colar na planta assim, adubo, né? Estou pondo adubo, estou pondo umas paradas aqui e tal. Uns vai recebendo, vai fortalecendo, vai criando raiz, vai crescendo. Daqui a pouco está curvado, fala, opa, o bichinho está dando fruta ali. E o vento está batendo, você olha para a cara dele, o irmão está ali, está na oração, está na luta ali. Beleza, daqui a pouco você passa, todo mundo se curvando, tá? Tá tudo bem, graças a Deus, aqui ninguém mexe, ninguém toca. Eu quero meu lado, meu direito, não sei atingir nunca. Tá bom, Joião? Vai lá. Aqui ninguém abala, aqui não sei o que, não sei o que. E o vento tá batendo ali, aqui ninguém abala, não sei o que. Ninguém... Já era. Amém? Amém. Então é isso. Fique em pé.
E é assim, para fechar, né? No contexto da agricultura, dando as plantações, o joio compete com o trigo por espaço, por água, por nutrientes, né? Ele quer pregar, ele quer fazer, ele quer, né? Semelhança, é difícil distinguir o trigo quando é jovem, mas o que dificulta a sua remoção sem danificar as plantas de trigo? É o que dificulta, né, de ser parecido. Inutilidade alimentar. Suas sementes não servem para fazer farinha e pão e podem ser venenosas para humanos. Toxicidade, isso. A ingestão de grãos de joio pode causar problemas de saúde, como cólicas e tontura. O envenenamento é geralmente causado pela ingestão de pão contaminado, mas pode ser evitado se os grãos forem expostos ao calor por tempo suficiente. Então deixa no calor do deserto, e você vai ver se o bichinho ou vira trigo ou vai para o espaço. Deixa a aprovação do dia a dia, da vida, sabe? As exigências, das responsabilidades, compromisso, sabe? A palavra de Deus gritando na sua orelha e você muda, e você está lá naquela tempestade. Sabe? E você tem que ver o que você quer para a sua vida. Caminhar com Deus, ser crente, esse bagulho não é uma coisa fácil nem simples. Não é para a vitória, é o caminho da conquista, não tem nada a ver com isso. É mudança de rota, é recalcular a rota, é mudar o foco, sabe, mano? É você catar o teu mundo para sua vida, é mudança de caráter, é mudança na alma, na sua raiz. Ah, mas minha família é toda, dane sua família agora é Cristo. O que tem que colar na sua veia não é sangue de nordestino, é sangue de Cristo, tem que rolar em nós. Tem que ter mudança, não tem que se esconder não, velho. Tem que ter. Amém? Amém. Então, é isso aí, a mensagem para você nessa domingueira. Você